Quando a gente fala de sistema nervoso central, a gente pode separar o sistema nervoso central em dois tipos de substância que a gente chama, que é a substância que é cinzenta e a substância branca, tá? Então, quando a gente vê, e lembrando que sistema nervoso central é composto de medula espinal e encéfalo, e que o encéfalo engloba cérebro, cerebelo e o tronco encefálico, né? Sempre lembrando desse conceito básico. Quando a gente fala de sistema nervoso central, então a gente vai ter essa divisão das estruturas em substância branca e substância cinzenta, tá? O que é a substância cinzenta? A substância cinzenta é a região do nosso sistema nervoso central que ela tem uma cor mais acinzentada quando você faz, por exemplo, uma dissecação, você enxerga anatomicamente, macroscopicamente, que ela é acinzentada, por isso que ela se chama substância cinzenta, e ela tem essa cor por causa da estrutura dela, que é composta de, principalmente, muitos corpos celulares de neurônios, tá? Então, a região do corpo celular está muito presente ali na substância cinzenta. Já a substância branca, por outro lado, é a região do sistema nervoso central, que é composta principalmente pelos axônios dos neurônios, tá? E isso dá uma coloração branca para a substância chamada de substância branca, tá? Quando a gente fala de medula espinal, se você lembrar lá de um corte transversal da medula espinal, e você olhar assim, você vai ver que ela tem como se fosse uma borboletinha no seu centro, tá? Essa borboletinha é a substância cinzenta, então é ali que estão concentrados a maior parte dos corpos celulares de neurônios da medula espinal. E a substância que está ao redor dessa borboletinha é a substância branca, que é rica em axônios de neurônios, que a gente chama lá de tratos, né, que vão ser esses axônios que vão passar ali pela medula espinal. E por isso ela vai ter então essa cara e a gente chama de substância branca. No nosso cérebro, por exemplo, a gente tem uma estrutura um pouco quase que contrária do que na medula espinal. Porque a região mais interna, a maior parte dela é substância branca, e a parte cortical, que é a parte da casca do cérebro, a parte mais externa, é a região onde estão concentrados os corpos celulares dos neurônios. Então a organização é um pouco diferente. Outra coisa que vale ressaltar é que no nosso cérebro nós temos uma grande quantidade de núcleos, tá? O que são núcleos? Núcleos são aglomerados de corpos celulares de neurônios que estão meio que ilhados em meio à substância branca. Eles estão mergulhados dentro e banhados ao redor, né? Banhados entre aspas, né? Porque não é um líquido. E rodeados, né? Por substância branca. E isso a gente chama de núcleos. Então, por exemplo, os núcleos que se localizam na base do cérebro, nós chamamos de núcleos da base. E nós temos vários outros núcleos também. Temos núcleos no hipotálamo e também temos outros núcleos também, por exemplo, no tronco encefálico, tá? Então, só para vocês também entenderem este conceito que é bem importante de núcleo, tá? E a gente vai ter, por exemplo, o corpo caloso, que vai ligar os hemisférios esquerdo com o direito, né? E ali, basicamente, é um conjunto de axônios, né, que passam de um lado para o outro. E esse corpo caloso, ele também faz parte da substância branca do cérebro, tá bom? Se esse vídeo foi útil pra você, deixe seu like, um beijo e até a próxima!